Nossa, que ânimo! Pessoa eclética, né? Sou uma pessoa eclética. Eu gosto desde sertanejo até o rock. Até o rock. De cerveja até pinga. De cerveja pinga. Ô, Jesus. Eu só não tomo tequila mais, tá, Gustavo? Tequila faz mal pra pessoa. Até a formatura. Não, gente, tequila. Eu vou sair aqui do WhatsApp, gente, porque senão fica... Pessoal, onde eu parei? Porque eu acho que eu fiquei 1 hora falando e eu não tinha me tocado que tinha caído. Você ia, acho que, começar as causas supervenientes que por si só causam resultado. Vocês viram que a professora, ela que não produziu resultado por si só, né? As que por si só, eu falei que é eu matar o Rodolfo e ele morrer na ambulância, né? É. No hospital que pegou fogo. Vocês viram por que eu fico olhando para vocês? Em vez Pra que tanta dor, pelo amor de Deus? Eu sei que morrer é difícil, mas foi do hospital que pegou fogo, foi na ambulância, meu Deus. É para não escapar, Rodolfo. Se a sua ex assistisse, ela vai adorar assistir isso aqui. Ela vai falar assim, a prof também quer matar ele. Gente do céu, eu fiquei 1 hora aqui, 1 minuto e pouco falando, porque daí fica o meu PDF aqui, né? Tal. Aí eu resolvi olhar pro lado, cadê vocês? Jesus amado, boiei na maionese agora, hein? Sacanagem isso, sabia? Olha aqui onde eu parei, ó. Tinha acabado de fazer isso aqui. Causas supervenientes que não produzem por si só resultado. Bom, tá gravando, né, gente? Tá. Sim. A, querendo matar B, efetua disparos de arma de fogo, porém atinge-o nas pernas, não oferecendo risco à vida. B é levado a um hospital, onde por erro médico vem a morrer. Nesse caso, gente, ele vai responder pelo resultado morte, mesmo que a morte decorreu do erro médico. Por quê? Porque se não fosse a conduta dele, o sujeito não estava no hospital, ok? O sujeito não estaria indo para o hospital. Então, ele vai responder pelo resultado morte, tá? Sem a conduta dele, não existiria o resultado final, não aconteceria, ok? Alguma dúvida, gente? Depois, se vocês pegarem aqui a apostilinha de vocês, foi feito isso daqui, ó, causas absolutamente independentes, pré-existentes concomitantes supervenientes, qual é o efeito jurídico, depois as relativamente independentes, pré-existentes concomitantes supervenientes, o agente responde ao resultado naturalístico, e aqui rompe o nexo causal em relação do resultado e o agente só responde pelos atos até então praticados, ok? E os que não produzem resultado por si só, vai vir aqui pelo resultado naturalístico. Façam esse holograma, que é basicamente aquilo que a gente chama de mapa mental, justamente porque ajuda a gente a fixar, tá? Porque eu sei que essas concausas é um ó pra gente. E não é um ó porque é difícil, é um ó porque é chato, né? É um ó porque é chato, não é porque é difícil. Tá bom? Professora. Oi, Gugu. Tem uma questão no chat da Nayara. Lê pra mim. Prof, eu não entendi o porquê o resultado final, por si só, não responde por homicídio. Porque a conduta dele não deu causa, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Que é essa aqui, né? O sujeito, ele vai morrer em decorrência de outra situação. Então, se ele tivesse lá no hospital, e o hospital pegasse fogo, ou se ele sofresse qualquer outro acidente, sendo ou não na ambulância, ele morreria.
Então, o que se pensa? Na verdade, se pensa que chegou a hora. Quando chegou a hora, chegou a hora, ok? E por isso que ele vai acabar respondendo. Porque a conduta que veio extraordinária está totalmente desrelacionada. Ah, professora, mas se não fosse a conduta dele, ele não estaria dentro da ambulância. Tudo bem, ele não estaria dentro da ambulância. No entanto, qualquer acidente que ele fosse passar, ele morreria. Qualquer incêndio que ele fosse passar, ele morreria. Então, o resultado não foi pelo resultado. Ele não responde pelo resultado de morte, ele vai responder pelo crime de tentativa de homicídio, se for o caso. Ok? Ô, professor, eu fiquei Oi. com dúvida. E qual que é o que, no caso daí, ele morreu depois lá no hospital e ele responde? Eu tô em dúvida disso aí também. Ocorre erros médicos por caso fortuito ou por culpa? Ah, eu nem sei mais. Agora eu não entendi, Você não. vai estudar força maior caso fortuito? Não. Não? Casos Em civil. fortuitos, né? Caso fortuito, força maior. Não, Em civil. Não. Em civil, vocês já estudaram? Então, o que eu quero que vocês entendam? Vocês perceberam que acidente de trânsito, incêndios, são casos fortuitos, não são condutas terceiras? Não é um Sim. sujeito que está agindo por culpa, ok? São situações que decorrem de algo que você não consegue segurar. Quantas pessoas que perdem o voo e o avião cai? E por que isso acontece? Porque se considera que o sujeito, na verdade, ele não conseguiu o resultado de morte. E isso vai ser analisado também, né, gente? Qual foi o dolo dele? Ele precisa necessariamente, para ele responder pela tentativa de homicídio, ele precisa necessariamente ter o dolo de homicídio, tá bom? Porque eu preciso fazer a análise. E vocês perceberam ontem pela denúncia que eles fazem a análise do elemento subjetivo, né? É bem forte a análise do elemento subjetivo. Agiu conscientemente, com vontade direcionada. Isso é dolo, ok? Certo? Conseguiu entender, Andrei? Professora, Oi. Melhorou. nesse caso aí do Que médico, só do um médico. pouquinho, Simone, só um pouquinho. O que eu vou pedir para vocês fazerem? Lá na... Quem não está conseguindo visualizar isso, né, que é uma propositura até dentro do direito penal, que é a teoria das causas e concausas, peguem o Rogério Greco. Lá vocês vão ter outros exemplos além desses que eu dei para vocês. Ele é mais... Nem tanto, tá, gente? Também não vou fazer enganação. Ele é mais específico, mas, por exemplo, o professor Regis Prado, se você ler a teoria das concausas dentro do Regis Prado, você vai ficar com mais dúvida do que entender. Porque às vezes você fala assim, gente, mas o que ele quis dizer aqui? O que você entende o que ele quis colocar aqui? Tá? Isso vai precisar de um pouquinho de força. Lembra que eu falei que a parte mais chata dessa parte do tipo penal é essa teoria das concausas? Lembra? Eu falei para vocês, é chato. Porque ele não segue uma lógica. Ele não segue uma lógica. Você vai ter que analisar no caso concreto para verificar se se encaixa naquilo que você acabou de ver aqui. Pode falar, Simone. Não, eu só quero saber se eu estou certo no raciocínio. Nesse exemplo aqui do médico, o médico responde por erro médico e quem atirou o disparo de arma de fogo responde por morte. É isso? Exatamente. Exatamente. Obrigada. Tá? Não é o médico que vai responder pelo homicídio, né? Ok? Só erro médico ele responde, né? Sim. Tá. Ok? Certo? Podemos ir para a próxima aula? Sim. Próxima apostila. Elemento subjetivo do crime. Vocês estão conseguindo ver aí? Elemento subjetivo do crime?
Sim. Sim. O que é elemento subjetivo do crime? Lembram-se que a teoria que é adotada dentro do nosso ordenamento é a teoria finalista. Então, sendo a teoria finalista, todas as vezes que eu preciso fazer análise de dolo e da culpa, não é lá na culpabilidade. Fato típico, ilícito e culpável. Eu vou sempre fazer análise dos elementos subjetivos, da vontade direcional do sujeito, aqui na tipicidade, aqui no fato típico, ok? Então, a análise de dolo e culpa sempre é feita no fato típico, tá bom? O que é um crime doloso? Doloso é quando o sujeito quer o resultado, ele busca o resultado, ou ele assume o risco de acontecer o resultado. Isso é um crime doloso. Então, ele vai buscar o resultado, ele assume o risco de acontecer, ou assume o risco de acontecer o resultado, né? É o que eu falei para vocês ontem do dolo eventual, lembra-se? Que a gente conversou sobre dolo eventual. O dolo eventual nada mais é do que isso aqui. É quando o sujeito assume o risco de produzir o resultado, ok? O sujeito assume esse risco de produzir o resultado, e por isso ele é um crime doloso, tá bom? Lembrando-se que para o tribunal do júri, só vai para o tribunal do júri, só é competência do tribunal do júri, os crimes dolosos contra a vida, ok? Crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida são os únicos que vão para o tribunal do júri. Então, professor, se for um homicídio culposo, vai para o tribunal do júri? Não, não vai para o tribunal do júri, tá bom? Se for um crime assim, não vai para o tribunal do júri, tá? Latrocínio também não. Latrocínio também não, porque latrocínio é o roubo seguido de morte. E roubo é dolo no antecedente e culpa no consequente, ok? Como assim, professora? O que você falou? Eu tive dolo de roubar e depois eu tive culpa no matar, ok? Porque a morte veio em decorrência da conduta do roubo. Qual era o bem jurídico que eu queria ofender? Patrimônio. Não era o patrimônio vida, tá bom? Por isso que o latrocínio também não vai para o tribunal do júri, ok? E o que é um crime culposo? O crime culposo é quando a gente dá causa a esse resultado, a existência desse resultado, esse resultado ele vai existir, mas em decorrência de uma falta de dever de cuidado, de uma falta de cuidado do agir, né? E essa falta de cuidado de agir, ela pode acontecer tanto de forma imprudente, negligente ou imperita. E nós vamos ver o que é cada caso deles, tá bom? Então, vamos lá. Dolo. O dolo sempre é a vontade livre, consciente, dirigida. Lembre-se ontem, lá na denúncia, que o promotor falava assim, vontade livre, consciente, dirigida. Ele estava falando que ele estava com dolo. E ainda ele falou isso na hora que ele foi falar do lesionar. Vontade livre, consciente, dirigida de lesionar. Ok? Então, sempre que o sujeito tem uma vontade livre, consciente, dirigida de causar determinado ato, determinado resultado normativo, que é chamado de um resultado para o direito, ele vai estar agindo com dolo, ok? Lembrando-se que do dolo eu preciso do elemento cognitivo e eu também preciso do elemento volitivo. O que é o cognitivo? É a consciência do resultado que ele pode causar com a conduta dele. Então, ele precisa ter essa consciência, ele precisa saber, ok? Já o que é um ato volitivo? O ato volitivo, ele precisa, além de ter essa consciência, também ter uma vontade dirigida e para praticar determinada conduta que vai causar esse resultado. E por isso que a gente chama dos dois elementos, volitivo e cognitivo, ok? Dentro das teorias do dolo, nós temos a teoria da vontade, que fala que dolo é a vontade consciente de praticar uma infração penal, essa vontade dirigida de prática dessa infração penal. Nós temos a teoria da representação, onde o dolo, ele sempre vai ser visto de uma forma em que o agente, quando ele tiver uma previsão da possibilidade da ocorrência desse resultado, quando ele prever, mesmo que remotamente, que esse resultado possa acontecer, ele decide proceder, e mesmo assim ele ainda decide continuar agindo, tá? Ele ainda decide continuar agindo, assim ele vai estar agindo com dolo, ok?
mesmo que o resultado ele não queira diretamente, né, não tenha vontade direta de praticar essa situação. Professor, é o caso de dirigir embriagado, né? Se encaixaria. Não. Assumir a direção embriagado. Aqui, na verdade, o Andrei, eles estão, na verdade, tentando explicar como que o dolo foi visto ao longo do tempo. Primeiro, pela teoria da vontade, considerando que só precisava ter uma vontade consciente para praticar a infração. Segundo, pela teoria da representação, que não precisava necessariamente dessa vontade, mas bastava que ele pudesse imaginar, mesmo que remotamente, que fosse ocorrer, ok? Que é a teoria da representação. E que, por fim, a teoria do consentimento, ok? Que a teoria do consentimento, ele coloca que o dolo, ele vai existir, né? Sempre que o sujeito preveja a existência do resultado e mesmo assim assuma o risco que ele aconteça. Que nada mais é que o dolo eventual que eu já falei para vocês. Aqui eu fiz uma observação para vocês, eu quero que vocês façam aí, ó. Qual é a teoria adotada pelo nosso código? Teoria da vontade. Nossa, gente, tá tremendo. Tá tremendo aí? Deu uma tremida minha imagem? Não. Não. Nossa, deu umas tremidas aqui. No nosso ordenamento é adotado a teoria da vontade, que é a vontade direcionada e consciente de praticar determinada conduta que vai causar o resultado, e a teoria do consentimento, que é a possibilidade de prever o resultado e, mesmo assim, continuar agindo para que ele ocorra, assumindo o risco da sua ocorrência ou não, ok? E assim é o dolo eventual. Então, as duas teorias são as teorias que são adotadas aqui. Tá? Então, aqui dentro do nosso ordenamento, nós vamos ter essas duas teorias, tá bom? Alguma dúvida, gente? Não? Então, vamos lá. Espécies de dolo. Quais são as espécies de dolo? Eu tenho um dolo direto, quando eu conscientemente ajo querendo tomar determinada situação ou querendo causar determinado resultado, ok? Esse é o dolo direto, uma vontade dirigida. Esse dolo direto ele pode ser visualizado tanto de primeiro grau quanto de segundo grau, tá? De primeiro grau, eu sempre vou ter uma vontade dirigida a esse resultado, tá? Já de segundo grau é quando, para atingir uma vontade dirigida, tá? Eu acabo atingindo outras vontades, né? Exemplo, né? Que é o chamado efeito colateral da sua conduta, né? Exemplo, né? Um sujeito quer matar seu desafeto e coloca a bomba no avião. Mas o avião explodindo, é só o desafeto que vai morrer? Gente, não. Estão dormindo já, gente? Vamos acordar. Não, vai morrer tudo. Quase dormindo. Vamos acordar aí, gente. Pelo amor de Deus, olha esse cachorro que tá louco. Olha lá, gente. O dolo em primeiro grau, nesse caso, foi direcionado ao desafeto. O meu desafeto, ok? Eu tive dolo de primeiro grau com ele. No entanto, as pessoas que viessem a morrer na explosão, eu tenho um dolo de segundo grau. Então, esse dolo direto, ele pode ser tanto de primeiro grau, como de segundo grau, ok? Certo? Alguma dúvida? Dolo indireto. Quando a gente não busca um resultado certo, um resultado que é determinado, ok? Esse resultado certo ou determinado, tá? Por quê? Porque geralmente o efeito vai recair sobre outros, tá? Outras pessoas, outros bens jurídicos. E por isso eu posso falar que ele pode ser alternativo, mas ele também pode ser eventual e também ele pode ser, ele também vai acontecer de dolo geral, tá? O dolo indireto, ele pode ser alternativo ou eventual, alternativo, tá? Quando eu tenho uma pluralidade de resultados. Exemplo, tá? Ele não tem uma vítima determinada. Ele busca atingir determinado bem jurídico, independente de quem seja esse bem jurídico, tá bom?
Por isso que ele pode ser alternativo. E sendo alternativo, ele pode ser subjetivo ou objetivo. Subjetivo quando não importa a pessoa que ele vai atingir, a vítima que ele vai atingir, e objetivo quando não importa qual é o crime que ele vai praticar, ok? E assim por diante. Já o eventual é quando a gente vai trazer a previsão de que a conduta dele pode causar o resultado. No entanto, esse resultado, apesar de prever que vai acontecer o resultado, ele simplesmente fala assim, vou fazer o quê? Que aconteça. Então, ele não deixa de agir com dolo. Ele acaba agindo com dolo eventual, que é o que a gente acabou de falar, tá bom? Professora, então o dolo eventual é uma espécie de dolo indireto? Sim, ele é uma espécie de dolo indireto porque ele não age de forma diretamente, ok? Já o dolo geral, gente, é quando o sujeito acredita que consumou um crime com a sua conduta. Mas, na verdade, o crime só vai se consumar por uma conduta posterior. Aqui eu tenho um exemplo clássico para vocês lembrarem. Lembra-se do menino Bernardo? Quem lembra do menino Bernardo? Mais ou menos. Não, Dante? Foi o menino que foi morto pelos pais lá. Pela madrasta. Aí teve que ter a repercussão do caso dele para ter a aprovação da lei da palmada. Ele foi morto pela madrasta, lembram-se que ele foi morto pela madrasta? Ele foi morto pela madrasta e com a ajuda de uma amiga da madrasta, tá? E ela deu uma substância para ele, acreditando que ele estava morto, enterrou ele. E o menino foi enterrado vivo, tá? A causa-morte dele foi sufocamento com terra. Então, quer dizer, ela teve o dolo de matar de uma forma, mas, na verdade, ela acabou matando de outra forma. Ok? Ela teve um dolo geral. É o que a gente chama de aberratio causae, erro na causa, sabe? Mas, mesmo assim, ela vai ter o dolo geral, tá bom? Esse dolo geral, gente, eu só estou falando para vocês porque, possivelmente, quando vocês forem pegar os livros, vocês vão ver vários tipos de dolo. Quais são os 2 dolos aqui que vocês precisam saber? E gravar. Dolo direto, tá? Esse é essencial. E o dolo eventual, que são os 2 dolos admitidos que vocês precisam necessariamente ter aqui grudado na cabecinha de vocês, tá bom? Alguma dúvida com relação ao dolo, gente? Não? Não. 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 Jesus amado. Vocês estão me dando sono, gente. Vamos! Vamos acordar aí, pessoal. Que isso? Que coisa mais feia ficar com esse sonolento todo assim. Nayara, você tá viva ainda? Nayara nem voltou, coitada. Olha lá. Não, tô aqui. Ah, Nayara. Vamos acordar todo mundo. Será que é pedir demais aquele cronômetrozinho em cima da tela? Falta menos de 1 minuto. Nossa, eu fico contando as horas para esse cronômetro aparecer. Mas faz na frente da professora, não? Vocês não têm vergonha, não? Gente, hoje é quinta-feira. Quinta-feira já é quase o quê? Sexta. Quase E 6. sexta-feira é o quê? Casa, Aula de constitucional que eu não gosto. Gente, sexta-feira, sextou. Quintou com essa de saudade. Sexta-feira tem live do Gustavo Lima. Amanhã? Amanhã, dia 22. Outra live? primeira que sabe tem que trabalhar. Gente, eu tenho que terminar minha Ferrou tese. com a aula da Tati de novo. Da Andressa, quer dizer. Vocês não têm nem vergonha de falar isso, né? Vocês não esqueçam que tá tudo gravado, né? Eu só vou falar assim, ô Andressa, dá uma olhada lá na aula, na segunda parte, perto
28 minutos de aula, por favor. Só vou falar isso. Vamos lá, gente. Sou seu embaixador, Andressa. Ela nem sabe o que é Gustavo Lima, gente. Ela não sabia nem o que era tomar cerveja, ela vai saber o que é Gustavo Lima. Andressa é do rock. Andressa é do rock. rock. Vamos lá, gente. Culpa. Eu garanto que nós vamos terminar isso aqui. Vocês vão ver que é facinho. E vocês vão falar assim, nossa, eu achava que era tão mais difícil. E vocês vão ver que não é, tá bom? A gente termina elementos subjetivos para na próxima aula a gente começar a intercrimes. E intercrimes é massa, gente. Vocês vão gostar. Nós vamos falar de tentativa, arrependimento posterior, resistência voluntária. Então, vem aqui comigo e vamos terminar com fé. Fé que a gente termina. Então. O que é culpa? O que vocês acham que é quando uma pessoa age com culpa? Para vocês, no conhecimento vulgar de vocês. Que ela tem intenção. Que ela tem intenção ou que ela não tem? Com intenção. Então, o nosso conhecimento vulgar, ele nos leva a algo errado. Porque, na verdade, quando a gente tem intenção da prática da conduta, nós estamos agindo com dolo, ok? E não com culpa. Então, a pessoa que dirige embriagada é culpa. Não, porque hoje é crime. Antes era, hoje já é crime. Hoje eu tenho um tipo penal de direção sobre efeitos de álcool ou substâncias análogas. Assim, eu tinha entendido que a professora perguntou só referente ao que era culpa. Aí eu respondi que lá, mas quando tem intenção, é verdade, é o dolo. Né? Quando eu tenho intenção, é o dolo. A culpa é quando o sujeito age voluntariamente, ok? Ela provoca um resultado porque ela deixou de agir com o cuidado que ela deveria ter, tá? Então, ela deixou de agir com cuidado, mas ela continua agindo com vontade, tá, gente? Faltou para ela o dever de cuidado. E daí, por faltar o dever de cuidado, ela acaba agindo negligentemente, imprudentemente ou imperitamente, ok? Dentro da culpa, eu preciso ter alguns elementos. Quais sejam a conduta humana voluntária, a violação de um dever objetivo de cuidado, que são elementos necessários para que exista a culpa, ok? Além disso, eu preciso que exista um resultado naturalístico involuntário. Por quê? Porque no crime culposo o sujeito não quer. Além desse resultado naturalístico, eu preciso que exista um nexo causal entre a conduta do sujeito e esse resultado. Além disso, eu tenho que ter a previsão desse resultado. O sujeito deve prever que pode ocorrer esse resultado. E, por fim, a tipicidade. Uma coisa que vocês têm que colocar aí, ó, já façam um asterisco aí no caderno de vocês e coloquem. Não existe crime culposo sem que a lei defina ele. Isso quer dizer, eu não invento um crime culposo. Por exemplo, no infanticídio, não existe a figura de infanticídio culposo. Eu posso imputar essa conduta como crime? Não, porque ela não tem ali. O homicídio tem? Tem. O homicídio tem a conduta homicídio culposo. A lesão corporal tem a conduta lesão corporal culposa. O aborto não tem aborto culposo. Estupro culposo. Então, esses crimes que eu não tenho a tipicidade de crime culposo, não posso considerar existente, ok? Então, primeiro, eu preciso que haja uma conduta humana voluntária. Então, a conduta humana, seja a ação ou a omissão do sujeito, deve ser dirigida por uma vontade. Eles precisam necessariamente ter uma vontade de agir ou de deixar de agir, ok? Eu preciso necessariamente ter uma vontade de agir ou deixar de agir. Eu preciso de uma violação de um dever objetivo de cuidado. O que é esse dever objetivo de cuidado? Dever objetivo de cuidado nada mais é do que uma conduta esperada de uma forma geral por qualquer pessoa, pela sociedade. A sociedade espera que qualquer pessoa tome aquela conduta, realize aquela conduta. Por isso, uma violação de um dever objetivo de cuidado, ok?
Ah lá, Gustavo, só porque você falou, tá faltando os 10 últimos minutos, tá bom? Ai, graças a Deus. Tô Dentro, brincando. É bom demais. dentro dessa violação de dever objetivo de cuidado, a gente tem a ocorrência da imprudência, da negligência e da imperícia. Imprudência é um deixar de agir. Opa, você falou errado, professor. Falei. Imprudência é um agir, é uma conduta positiva. A conduta do sujeito tem uma ação. Na negligência, tem uma omissão, tem um não agir. Imprudentemente, eu ajo imprudentemente quando eu deixo de agir com o devido cuidado, com um cuidado mínimo, e pratico uma conduta. Exemplo, né? Vou cruzar uma rodovia e não observo os dois lados da rodovia. Estou agindo imprudentemente. Ok? Imprudentemente. Se eu vier dar causa a um acidente, eu posso responder até mesmo por um homicídio culposo ali. Ok? Porque eu agi de forma imprudente. A negligência tem uma omissão, uma falta de agir, uma falta de fazer. É uma conduta negativa, por isso que ela é imprudência. E a imperícia, gente? A imperícia é despreparo técnico. O sujeito não tem preparo técnico, tá? Ele não tem um preparo técnico. Outro dia eu peguei um caso que eles estão aí, tá sendo julgado ainda, não entrei no processo. Mas eu fiquei sabendo de uma médica que matou um sujeito, uma criança, e essa criança era sobrinha do advogado. E ela não tem nenhum diploma como pediatra e assume o posto de pediatra na cidade. Esses interiorzão velho de guerra, bem nesses interiorzão. Então, quer dizer, faltou para ela aquele conhecimento básico e técnico que ela precisava ter para ela assumir a posição de pediatra. Então, aí ela vai agir com imperícia, ok? Depois vocês dão uma olhada aqui que a gente colocou aqui. A diferença de imperícia com inobservância de regra técnica e com erro profissional, ok? Resultado naturalístico. Esse resultado naturalístico, ele deve ocorrer de forma... Ele tem que vir necessariamente de forma involuntária. No entanto, ele tem que existir, tá? Lembram-se que resultado naturalístico é a alteração ao mundo exterior. Então, ele precisa necessariamente agir, ok? O nexo entre a conduta e o resultado. A minha conduta, mesmo que culposamente, tem que estar relacionada ao resultado, né? Aqueles pais que largam os filhos dentro do carro, porque acabam esquecendo, né? Homicídio culposo. Homicídio culposo por quê? Porque houve um nexo de causalidade entre a conduta do pai e o resultado morto da criança, ok? Previsibilidade do resultado, tá? Apesar do sujeito não querer o resultado, esse resultado seria previsível. Qualquer criança que fica 7 horas dentro do carro, trancado no sol, vai morrer. Então, é algo que é previsível, ok? E, sobretudo, tipicidade, que é o que eu falei para vocês, que eu preciso necessariamente que exista modalidade culposa dentro do tipo penal para ser considerado um crime culposo, ok? Quais são as espécies de culpa? Culpa consciente e culpa inconsciente, tá? A culpa consciente, embora eu tenha a previsibilidade da ocorrência do resultado, eu acredito na minha conduta. Eu acredito que o resultado, que devido à minha perspicácia, devido à minha habilidade em lidar com a situação, aquele resultado não vai acontecer, ok? Embora seja previsto lá, o resultado não vai acontecer. Eu previ, mas o resultado não vai acontecer. Já a culpa inconsciente, eu tenho a possibilidade de trazer um resultado que não foi previsto, né? Ou porque eu agi negligentemente, ou porque eu agi imprudentemente, ou porque eu fui imperito. E daí eu estou agindo sobre a culpa inconsciente.
Qual a diferença básica entre culpa consciente e inconsciente? Na culpa inconsciente, eu não tenho a previsão do resultado. Já na culpa consciente, eu tenho a previsão do resultado. Ok? E não se admite, gente, não se admite compensação de culpas no direito penal. O que é isso? O que é compensação de culpa? Eu tenho culpa pela conduta, o sujeito também tem culpa. Lá, o caso do mercado. A culpa é do sujeito, mas a culpa também é, né? Eu, no caso, eu só conseguiria verificar a possibilidade de imputação no homicídio culposo lá, tá? No máximo, e para o segurança, mas eu não posso, então a culpa é sua, lembra-se da compensação de culpas? Então a culpa é sua porque você me lesionou, então eu pude atirar em você, então eu tiro a minha culpa para atingir a tua culpa. No direito penal não se admite a compensação de culpas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a essa questão de compensação de culpas, que é o que a gente viu ali naquela situação. É lógico que não se falou de compensação de culpa, mas se você for ver que o segurança não foi denunciado nem mesmo pelo homicídio culposo, você fica na dúvida se isso não existe, ok? E você deve estar com a cabecinha aí pensando, professora, qual que é a diferença de culpa consciente com dolo eventual nos últimos 3 minutos de aula? Vou passar para vocês a diferença de culpa consciente com dolo eventual. Culpa consciente, eu prevejo o resultado, esse resultado pode acontecer, e aí eu vou até interromper aqui. Esse resultado pode acontecer, mas eu não acredito que ele vai acontecer porque eu confio na minha habilidade, tá? Eu confio na minha habilidade, ok? Já quando eu tenho o dolo eventual, eu prevejo o resultado, sei que ele pode acontecer e eu assumo o risco dele acontecer. Nós temos uma coisa básica para diferenciar um do outro. No dolo eventual é o foda-se. Mas se eu fizer isso, pode acontecer aquilo. Foda-se. Se acontecer, foda-se. Isso é o dolo eventual. Então, ele assume o risco de acontecer para si. E na culpa consciente? Mas se eu fizer isso, pode acontecer. Não, mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu vou continuar agindo porque eu dirijo bem, não vai acontecer. E blum, atropela o sujeito, mata o sujeito. Aconteceu. O resultado que eu previ aconteceu. Então, fudeu. Enquanto na culpa consciente é fudeu, no dolo eventual é o famigerado foda-se. Ok? Essa é a diferença básica e é algo que vocês nunca mais vão esquecer na vida de vocês. Como eu vou diferenciar o dolo eventual de culpa consciente? Alguma dúvida, gente? E para a gente finalizar? Não é porque vocês não querem perguntar porque vocês querem finalizar a aula. Não, porque não tem dúvida. Entendi. Então, beijo para vocês. Boa noite. Boa noite. Tchau, meus amores. Bom final de semana. Tchau, professor. Ó, os direitos autorais, você tá gravando. Para fins acadêmicos. Beijo, gente. Fiquem com Deus e se cuidem. Juízo. Não vão a gente para assistir live, hein? Valeu. Estou com S de saudade.